vai vir agora diretamente para o Brasil para falar dos assuntos mais importantes daqui. Nessa terça-feira será realizado o julgamento do deputado federal cassado, o Eduardo Bolsonaro, réu por suposta coação no curso do processo da trama golpista. Mas quem vai explicar todo o processo é a nossa colunista Manuela Alcântara, que já está aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Manu, muito bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Pois é, Nath, hoje Eduardo Bolsonaro vai ser julgado aí pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Se a gente lembrar aqui, Nath, a mesma turma que julgou o pai dele, Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado, ali no processo da trama golpista, né? Quando o Jair Bolsonaro foi condenado aí a 27 anos e 3 meses. Por que eu estou fazendo essa relação, Nath? Porque está tudo conectado aqui. Eduardo Bolsonaro, ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de atuar junto aos Estados Unidos para coagir os ministros do STF a não julgarem esse caso do pai dele, né? Ele alegou ali junto aos Estados Unidos, que Jair Bolsonaro seria vítima de perseguição, fez aí vídeos, posts, deu uma ampla divulgação, né, a essa articulação dele junto aos Estados Unidos, para que acabou resultando ali em taxações contra o Brasil, acabou resultando ali em sanções contra ministros do STF ali, para tentar justamente impedir que a ação penal 2668, que foi aquela ação que a gente acompanhou aqui, cada passinho, né, de todos os condenados da trama golpista, não acontecesse. Então, Eduardo Bolsonaro foi processado, né, por coação no curso do processo, é o crime ali que é relacionado, né, do qual ele é acusado e será julgado. A PGR fez essa denúncia em novembro de 2025. O STF aceitou, Eduardo Bolsonaro foi considerado réu. Houve aí todo o curso do processo, né, a instrução processual. Eduardo Bolsonaro não colocou, ele hoje mora nos Estados Unidos, né, o ex-deputado está lá com a família, ele não indicou no processo nenhum advogado, então ele será defendido pela Defensoria Pública da União, no STF. A Defensoria Pública alega aí uma série de nulidades no processo, né? Chegou a pedir aí, no dia anterior, acredito que na sexta-feira, chegou a pedir para que o julgamento não acontecesse. O que eles alegaram? Alegaram que a primeira turma não está com a sua composição completa, né? Não tem ali 5 ministros. Desde que o ministro Luiz Fux deixou a primeira turma, existe uma cadeira vaga ali, que é desde a saída do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Luiz Fux foi para a segunda turma, e a primeira turma ficou só com 4 ministros. Então, a DPU falou que não poderia ali acontecer esse julgamento devido a essa composição. O ministro Alexandre de Moraes decidiu ontem, na segunda-feira, que não, que isso, inclusive, já foi discutido ali no julgamento de alguns núcleos da trama golpista, de que a turma com 4 ministros está apta a julgar, tem ali o quórum necessário, de acordo com a lei e com o regimento do STF. Então, o julgamento está mantido, né? Os ministros vão analisar aí se ele é culpado por essa coação. E, Nath, hoje a gente está vivendo um momento muito parecido com o daquela época. A gente está vendo novamente aí os Estados Unidos impondo taxações, né? A gente está vendo aí de novo vivendo aquele momento que a gente viveu em 2025. Então, os ministros devem trazer isso em plenário. O ministro Fachin já veio a público defender a soberania do Brasil, né? Defender a legitimidade das decisões dos juízes brasileiros. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso,
deve tocar nesse assunto, porque por serem casos correlatos, ele deve trazer ali no plenário, né, críticas, como aconteceu nos outros julgamentos, ele deve trazer críticas a esses posicionamentos, né, a esses pedidos da família Bolsonaro ali, para que atuem, aí junto, que atuem contra o Brasil, né, ali numa questão da taxação. Aí, agora a gente acompanhou essa questão também do PCC e do Comando Vermelho, estamos acompanhando aí também a questão do PIX, né? Então, os ministros devem trazer em plenário todo esse cenário atual também, relacionando com Eduardo Bolsonaro. O julgamento começa hoje, Nath. A gente vai ver a defesa falando, né? A Defensoria Pública da União vai falar, a Procuradoria-Geral da República vai trazer a acusação. Dentro dessa acusação deve vir o mesmo pedido aí de condenação de Eduardo Bolsonaro, Uhum. e depois os ministros vão julgar esse caso. Aí são 4 ministros, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele abre o julgamento lendo o relatório, que é um resumão do caso. Depois, quando for para o julgamento, ele volta em seguida o ministro Cristiano Zanin, ministra Carmen Lúcia e ministro Flávio Dino, que é o presidente da turma, é o último a votar. Uhum. E aí, se houver a condenação, eles vão fazer aquela dosimetria da pena para saber há quantos anos Eduardo Bolsonaro será condenado, né? Se tem alguma qualificadora, enfim, para imposição da pena em caso de condenação. Ô, Manu, pelos bastidores, qual que é o termômetro que você consegue tirar das suas circulações aí pelo Supremo? E também, se condenado, qual pode ser a pena do Eduardo Bolsonaro? Lembrando que ele segue morando nos Estados Unidos, né? Ele mesmo diz que é perseguido, que não pode chegar, pisar no Brasil, que ele vai ser preso. Ele traz sempre essa crítica ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele tem essa perseguição. Então a gente não deve ver o Eduardo voltando. Mas se condenado, você vai saber dizer para a gente mais ou menos o que pode vir de pena, ele pode ser considerado foragido em algum momento? Nath, os registros pela acusação da Polícia Federal, da Polícia Federal não, da PGR, são fartos. A PGR coloca aqui que tem fartos, registros audiovisuais, que tem aí amplo lastro probatório, né? Porque o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro falou, ele antecipou, né, as taxações, ele antecipou as punições aos ministros. Então, assim, o que a PGR considera? Que ele agiu e houve uma reação. Então, Sim. assim, o que é considerado aqui é que houve uma ação contra o país e um país estrangeiro reagiu contra os ministros do STF e contra o próprio Brasil aí para tentar impedir, né, que esse processo fosse julgado. Nath, a pena para o crime de coação no curso do processo, ela não é alta, é uma pena aí que vai até 4 anos. Porém, existem as qualificadoras, que foi ali o que aconteceu também no processo de Jair Bolsonaro e de todos os outros que estavam ali sendo julgados pela trama golpista. Os ministros ali, na hora de condenar e na hora de fazer a dosimetria da pena, eles podem ali considerar uma série de fatores que pode ampliar essa pena. E sim, se condenado, aí a gente tem que esperar, aí é mais ou menos o mesmo processo da deputada Carla Zambelli, da ex-deputada Carla Zambelli. Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do CNJ, né? E quando esse caso transitou em julgado, o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais nenhum recurso. Então, vamos supor que Eduardo Bolsonaro seja condenado. A defesa vai ter o direito a entrar com os embargos de declaração, embargos infringentes, se for o caso, vai poder recorrer. A turma precisa fazer o acórdão dessa decisão, publicar o acórdão e o caso ser transitado em julgado. Aí,
como aconteceu com a deputada Carla Zambelli, com a ex-deputada Carla Zambelli, ele pode sim ser considerado foragido, né? Pode ser colocado aí na lista da Interpol também, lembrando que o ex-deputado está nos Estados Unidos com toda a família, né? Então, assim, em caso de condenação, era um temor que ele já vinha apresentando nas redes sociais, né? Ele posta ali muitas questões, fala bastante, concede entrevistas, né? Era um temor que ele tinha ele já falava há algum tempo que se eu voltar para o meu país hoje, eu serei preso. Então, sim, se ele for condenado, ele pode ser colocado na lista de foragidos e daí pode ser dado início aí a um processo de extradição, né? Mas isso só quando o processo realmente transitar em julgado. O termômetro no STF é de ir aí nessa linha da PGR, devido ao amplo lastro probatório. Ontem, alguns amigos perguntaram, né, Manu, você acha que tem possibilidade de pedido de vista, de adiar esse julgamento? Eu acho que não, Nath. Na minha avaliação, é, Eduardo Bolsonaro começa a ser julgado hoje, e esse julgamento termina hoje. A gente acompanhou ali a trama golpista, julgamentos muito longos, mas se a gente for analisar, eram julgamentos de 7 réus, 9 réus, 13 réus. Esse caso é um réu, é somente o Eduardo Bolsonaro, e são 4 ministros, então eu acredito que eles vão ouvir aí a defesa, vão ouvir a acusação, e o ministro Alexandre de Moraes deve trazer aí um voto muito forte, né, com vídeos, com aí todos os elementos da PGR que ele teve dentro desse tempo para analisar, trazendo também as contestações da DPU dentro desse voto e analisando o caso, mas eu acredito que os 4 ministros votem hoje e concluam esse julgamento já dando aí um resultado. Perfeito. Não deve ter nenhuma, ou não há, por enquanto, expectativa de alguém pedir vista, ô Manu. Não, Nath, se a gente for analisar o perfil dos 4 ministros da Uhum. turma, né, a gente tem Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino. Esses ministros, eles não pediram vista em nenhum dos julgamentos, né, Sim. que já ocorreram sobre a trama golpista. São ministros que votam rápido ali, né, eles já trazem o voto muito conciso. A ministra Carmen Lúcia, ela é cirúrgica ali nos votos dela. O ministro Flávio Dino também, geralmente, traz o voto em escrito, apresenta, mas vota ali já tecendo os comentários dele e aplicando a lei de maneira muito célere. O ministro Cristiano Zanin também. No julgamento de Jair Bolsonaro, a gente acompanhou um voto muito longo do ministro Luiz Fux, É. né? A gente ficou ali mais de 8 horas ali acompanhando o voto do ministro Luiz Fux, embasando ali as questões dele, né? Que ele considerou ali que Jair Bolsonaro não tinha culpa, foi o voto divergente na primeira turma, mas nesse caso, o ministro Luiz Fux está na segunda turma. Então, a gente não deve ter um ministro com esse perfil de fazer um voto mais longo, né? São esses 4 ministros devem votar e no meu radar não passa nenhuma perspectiva de pedido de vista, mesmo porque há uma intenção né, de julgar rapidamente esse caso. Não rapidamente, né, porque a gente já está acompanhando aí há um bom tempo todas essas questões, mas não há perspectiva de vista, pelo menos não no meu radar.